Meus queridos irmãos, aleluia. Vamos estar lendo hoje em Jonas capítulo 4, versículo 11, amém? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, aleluia, glória a Deus. Vemos que o livro de Jonas é um livro que conta a história de um profeta desobediente a Deus. Jonas viveu por volta de 993 a 723 a.C. E ele era profeta na Galileia, na mesma região que Jesus veio e cresceu. Aleluia. Jonas é um livro composto de 4 livros e 48 versículos. Um bom leitor lê esse livro dentro de provavelmente de 5 minutos, lê o livro completo. Aleluia, glória a Deus. Vamos no capítulo 1, que tem o subtítulo A Vocação de Jonas e a Fuga e o seu castigo. Aleluia. A oração de Jonas no ventre do peixe grande, no capítulo 2. Capítulo 3, Jonas prega em Nínive. Aleluia. Capítulo 4, subtítulo aleluia. O descontentamento de Jonas. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até a mim. Glória a Deus, aleluia. Mas Jonas não queria fazer o que Deus pediu. Jonas desobedeceu a Deus e tirou do seu próprio bolso dinheiro e comprou passagem para ir para Tarso, para fugir da presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas quando chegou naquele barco, embarcou, ele foi para o porão e dormiu. Mas, porém, sobreveio a ele uma tempestade que quase levava o barco a pique. E o capitão do barco foi até Jonas e perguntou: Quem és tu? Por que sobreveio essa tempestade? Porém, Jonas falou que ele era... Aleluia, glória a Deus. Ele era hebreus e fugia da presença de Deus. E Deus, naquele momento, queria mostrar a Jonas que ele era Deus. E Jonas, no capítulo 1, versículo 12 ainda, respondeu-lhe Jonas, tomai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Glória a Deus, aleluia. Ali, Jonas não estava preocupado com ele. Jonas estava preocupado com os tripulantes, que ia quase a pique, porque se ele se afogasse, todos iam morrer junto com ele, no pensar de Jonas. Mas Deus, como era tão maravilhoso e é maravilhoso, Deus colocou aquilo para a prova de Jonas, que ele era Deus com cada um de nós que nele crê. Porém, ele foi lançado ao mar e Deus preparou um peixe grande para que o tragasse Jonas, para que preservasse ele com vida. E Jonas então orou a Deus. Versículo 1 e 2 do capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe grande, orou ao Senhor Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele respondeu, e no ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a minha voz. Glória a Deus, aleluia. Vemos que quando nós estamos passando por alguma adversidade e quando nós temos que agradecer a Deus, nós temos que sempre lembrar de orar a Deus. Assim foi Jonas. Jonas, naquele momento, não orou para agradecer a Deus, mas sim porque ele estava passando por necessidade
e queria ver o quanto Deus o gostasse dele, o amasse e livrasse ele daquele abismo. Então foi aonde que Deus ordenou ao peixe grande que vomitasse a Jonas na areia. E Jonas percorreu ao mar 3 dias até Nínive para que fosse pregoar a palavra de Deus. E no capítulo 3 nós vemos que Jonas saiu à cidade, e a cidade era para percorrer de 3 dias. E Jonas percorreu a cidade apenas em um dia, apenas pregando a simples palavra: Deus destruirá Nínive há 40 dias. Deus destruirá Nínive há 40 dias. Deus destruirá Nínive há 40 dias. E saiu Jonas da cidade para fora e se assentou-se ali e fez uma ramada para descansar, para ver o que acontecia com aquele povo. Porque ele sabia que Deus era clemente, e se o povo se arrependesse, Deus não ia fazer o mal àquele povo. Glória a Deus, aleluia. Por isso que no capítulo 4, versículo 6, então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou extremamente por causa da planta. Glória a Deus, aleluia. Ali Jonas ficou todo alegre e contente pela aquela planta que nasceu. Mas Deus ordenou que uma lagarta na noite seguinte o destruísse a planta. E Jonas ficou irado, que desejou até a morte naquele momento. Mas porém Deus falou: por que eu não teria... Aleluia. Vamos ler novamente o versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda? Também dos animais. Vemos que Deus, ele teve compaixão daquele povo, porque o povo se arrependeu e falou que Jonas estava tendo compaixão da planta, que ele não teve trabalho de plantar e nem de regar. E vemos que em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3, que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa palavra é uma palavra figurativa. Não é a porta da sua casa que Jesus está batendo, mas sim na porta do seu coração. Se você ouvir e abrir a porta do seu coração e aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, ele será contigo e você com ele. E no dia do juízo final, sabemos que nós só temos um lugar, que é o céu, que é para onde nós seremos ir, ficar com Deus e cear com Jesus e Jesus conosco. E retornando ao capítulo de Jonas viu que aquele povo se converteu em uma simples pregação, porque Jonas não fez uma pregação que era para fazer. A Bíblia não nos relata qual era a pregação que ele ia ter que fazer para o povo de Nínive se arrepender e aceitar Jesus, mas apenas ele apregoou: Deus destruirá a cidade de Nínive em 40 dias. Deus destruirá a cidade de Nínive há 40 dias. E aquele povo logo se arrependeu e aceitou Jesus, o nosso Senhor Jesus, como o único e suficiente Salvador. Então veremos que Deus é clemente. Deus é o dono e o Criador do céu e da terra, e tem compaixão de cada um de nós que nos aceitar Ele como o único e suficiente Salvador. Amém? Que o Senhor Jesus fala melhor no coração de cada um, e que nós possamos ter cada dia mais e mais, sempre em Israel, não voltando para o Egito. Amém?